Como pensar a relação entre história antiga e história da África? Para pensar, então, essa relação entre a história antiga e a história da África, a gente precisa antes entender muito bem o que é que a gente quer dizer quando fala de história antiga e de história da África. Isso parece muito simples, porque todo mundo sabe que a história antiga é aquele passado que vai da invenção da escrita até a queda do Império Romano, e a história da África, ela é, obviamente, o passado do continente africano. O que não é tão simples, porém, é saber como que essas compreensões se formam. Porque a gente não pode esquecer que no campo da história, tudo é construído, incluindo essas nossas clássicas divisões cronológicas, como história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea. Essas divisões, elas não são dadas naturalmente. Ou seja, elas não acontecem fora do estudo da história. Essas divisões, elas são ferramentas que os historiadores e historiadoras criam para poder lidar com as mudanças dos tempos, com as transformações sociais, com as continuidades e com as rupturas. Então, existe uma certa arbitrariedade historiográfica quando a gente decide os eventos ou os contextos que iniciam e que encerram uma idade. E eu digo que essa decisão é arbitrária porque ela vai responder ao presente de quem toma essa decisão. Então, se o campo acadêmico da história surge na Europa, as decisões de divisão cronológica vão estar diretamente ligadas às preocupações de um presente europeu. Então não é à toa que quando a gente fala de história antiga, por exemplo, imediatamente se evoca a imagem de Grécia ou de Roma. Do mesmo jeito que quando a gente fala de história medieval, a gente evoca a imagem de castelos ou de cavaleiros, que são esses elementos tipicamente europeus. O que a gente pode pensar, então, é que a compreensão de que a história se divide em períodos, ela se constrói em cima de uma universalização das experiências históricas europeias. Ou seja, as coisas que acontecem no passado europeu se tornam os marcos para a gente pensar a história do mundo todo. E uma consequência dessa universalização foi que por muito tempo a gente excluiu a experiência e as especificidades históricas de outras regiões. E isso inclui quase todo o continente africano. E uma outra consequência que surge dessa construção do campo da história antiga e da sua compreensão, é uma expectativa de que as sociedades do passado, elas apresentem algumas características específicas para serem consideradas parte integrante dessa compreensão de antiguidade. Existe a expectativa de que essas sociedades tenham escrita, tenham uma forma de governo complexa e hierárquica, e realizem aquelas famosas construções monumentais. O Egito faraônico, por exemplo, justamente por atingir todas essas expectativas, ele acaba sendo uma das poucas sociedades africanas a ser pensada dentro do campo da história antiga. Só que daí aqui a gente enfrenta um problema, porque as sociedades do passado, elas não funcionam de maneira homogênea e elas não necessariamente se encaixam nos moldes e nas expectativas historiográficas que a gente cria. No caso da África, a gente tem dezenas de sociedades e centenas de grupos étnicos que não têm escrita, mas que registram a sua história e as suas tradições por meio da oralidade, que é o caso, por exemplo, das sociedades Mandé, do oeste africano, ou das sociedades Bantu, que se espalham por boa parte da África ao sul do Saara. Então, é preciso ter em mente que as sociedades africanas, elas funcionam de maneira muito própria e que essas especificidades precisam ser respeitadas e entendidas pela historiografia. Então isso significa que para pensar a relação entre história antiga e história da África, a primeira coisa que deve ser feita é lançar esse olhar crítico sobre a genealogia do campo da história antiga, e perceber como que a gente lê o passado e entende experiências históricas a partir de um filtro que é muito eurocêntrico. Com esse olhar crítico, a gente pode tentar começar a quebrar as expectativas de como as sociedades do passado deveriam ser
E ao mesmo tempo, a gente pode ampliar as nossas capacidades de análise para poder abarcar diferentes formas de vivências históricas. Então, por exemplo, a escrita, ela não é um elemento presente em grande parte da África. Só que isso não significa que não havia registro histórico ou trabalho intelectual na África. Então, para trabalhar com essa história antiga não escrita, a gente tem que olhar para a oralidade e, para poder fazer isso, qualquer tipo de análise histórica precisa caminhar junto com antropologia, com arqueologia, né, e com outros campos das ciências humanas. Então, em outras palavras, a gente pode pensar que para dar conta das especificidades e da pluralidade dessas sociedades do passado africano, o campo da história antiga ele precisa se abrir tanto do ponto de vista epistemológico quanto do ponto de vista metodológico. E essa abertura é o maior desafio que a história antiga enfrenta se ela quiser efetivamente abandonar o eurocentrismo, né, que é nativo a ela, e abarcar de forma devida esses outros espaços e essas outras experiências históricas, como, por exemplo, a experiência histórica do passado, né, da história antiga africana.